Agora a gente vai ver a Aline falando sobre toda a confusão com o Diogo, né? Inclusive foi mostrado alguns trechos ali que o Diogo tentou conversar com ela sobre aquele lance, né? Dela falar se ele havia um suposto interesse em alguém, que ela não deixou muito claro, então o Diogo ficou na dúvida, né? Bora ver esse momento, não esquece de deixar o joinha, participar da nossa ação de R$ 2.000 por apenas 80 centavos. O link tá na descrição desse vídeo, corre lá para você participar e concorrer, tá bom? Bora para esse momento, vamos lá. Eu te pedi pra gente não conversar sobre isso. Braba. O que é isso? O que você ia dizer que você não disse? O que ficou aqui? O que é essa lentilha? O que aconteceu? Então, gente, quando eu fui... Vocês viram a situação da lentilha. Sim, a minha única preocupação naquele momento era que, como estávamos deixando de comer o feijão, a maioria das pessoas... Bom, então aqui foi uma parte, e assim, tudo bem, nesse sentido eu entendo. O Diogo realmente pisou na bola com a Aline, o Diogo, ele mesmo já confirmou isso, que ele foi errado quando ele não salva a Aline, né, acaba indicando lá, acontece toda aquela situação, mas ele se redimiu durante o programa sobre isso, né, ele foi se redimindo, e meio que aquela situação zerou, afinal, se a Aline perdoou, acabou, entende? Só que não, na visão, parece que ali, que ficou dela e tudo mais, foi que, enfim, a situação poderia ainda ser colocada em xeque, como foi colocado em diversos momentos, né? E aí ela sentiu-se na necessidade, talvez, de rebater, né, tudo aquilo que ela supostamente sofreu no início do jogo com as situações do Diogo, né? Só que eu não acho justo, afinal, como eu falei, ela perdoou e o Diogo se redimiu bastante com ela. O Diogo deu muita atenção para ela, colocou ela como uma prioridade, né, depois de todo aquele lance que aconteceu. E aí já não acho justo, porque, igual, como eles falaram, ele estava num momento de paredão, complicado, tenso, e ela foi lá só para criar problema? Sim. Não foi para esclarecer situação nenhuma. Se fosse para esclarecer de verdade, não teria aquela discussão, certo? Que a gente viu muito bem aqui no dia que aconteceu.